Eu tô com a voz rouca, porque eu sou professora de inglês e eu dou aula para infantil e para fim de 1. Então pensa, tenho 21 anos, sou apóstola da Comunidade de Aliança Cristo Libertador, sou membro de aliança atualmente, né? Então eu trabalho fora, normal. E é isso, acho que vocês precisam saber de mim por enquanto. O tema que me foi passado no dia de hoje é sobre deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nessa igreja. Eu já sabia que era paróquia Santa Terezinha, mas quando eu entrei aqui e eu vi aquela imagem, eu quase enlouqueci, porque era minha santa de devoção. Eu sou completamente apaixonada por Santa Terezinha. Se fosse Santa Terezinha na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Gosto muito mesmo dela. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Muito grande mesmo. E para a gente começar, eu queria que vocês pegassem a Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Eita! Fala assim por não sentar do seu lado. Você vem para o grupo de oração sem Bíblia. Está de brincadeira, né? Fala para ele. Quem tem no celular pode pegar no celular, vai, não foi. Abre aí. Abre em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. É o único versículo, coisa rápida. Provérbios 19. Se ajudar, fica no Antigo Testamento, tá? Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. Quem achou, levanta a mão. Oh, glória, isso aí. E diz assim: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Palavra do Senhor. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é de que é necessário, bem necessário, de que nós nos permitamos sonhar. Júlio, o que significa isso? Bom, é muito comum a gente olhar para uma criança, ou a gente olhar para um jovem, ou alguém que, sei lá, está no ensino médio. O que você quer ser quando você crescer? O que você quer? E é muito comum do jovem ter sonhos. É muito comum do jovem planejar, do jovem querer ser astronauta, aeromoça. E não vai ser, né? Vai ser outra coisa, mas tudo bem. Então é muito comum do jovem sonhar. No entanto, Deus deseja que todos nós, independente da idade, sonhemos. E eu vou explicar o porquê. Mas é importante que a gente se permita sonhar. Não somente pela nossa idade, não somente pelo nosso tempo de caminhada, mas eu já estou tanto tempo dentro da igreja, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo caminho, tudo bem, mas e os seus sonhos? Uma vez dentro da minha comunidade, a gente tem um longo período de formação humana, né? E aí, em uma dessas formações, me foi questionado qual eram os meus sonhos. E eu não tinha sonho. Na verdade, eu não queria fazer faculdade, eu não queria me formar em nada. Eu queria ser missionária, eu queria dar minha vida para Jesus. E aí, esse era meu único sonho. Aí, quando eu conheci Santa Terezinha, eu fiquei, assim, enlouquecida para poder me iniciar. Lá na França, cidade onde ela morou, viveu, se santificou e morreu. Era meu sonho, meu maior sonho, era visitar esse erro. Mas assim, sonhos concretos, por exemplo, formar uma família, eu não tinha. Me formar em tal, também não tinha. Esse era meu sonho, ser missionária e visitar esse erro. Quando eu comecei a entender, me autoconhecer e conhecer mais a Deus, eu percebi que existem sonhos de Deus para mim que eu preciso descobrir. A Júlia, quando o Senhor fez a Júlia, Ele pensou na Júlia total. A Júlia profissional, a Júlia missionária, a Júlia pregadora. O
os dons da Júlia, o meu carisma, a minha consagração, o meu estado de vida. O Senhor pensou na Júlia como um todo. E ao longo da nossa vida a gente precisa descobrir quais são esses sonhos de Deus para nós. Então, agora eu queria que você fechasse os seus olhos rapidinho e pensasse aí quais são os seus sonhos. Se você tem algum sonho profissional, se você quer ser efetivado, se você quer se formar em alguma coisa, se você quer ser mãe, se você quer ser avó, se você quer conhecer outro país, quais são os seus sonhos? Pode abrir os olhos. Dito isso, eu falei para vocês de que Deus ele ressignifica os nossos sonhos, né? Então eu falei que eu tinha um sonho de ser missionária. Com 15 anos, eu fui para a casa da minha comunidade. Eu saí da casa dos meus pais e fui ser missionária. Fui morar na nossa casa na comunidade. Eu ainda estava no ensino médio, mas fui. Então, check nesse sonho, né? Mas não foi nada do que eu imaginei. Nada. Não tinha literalmente nada do que eu imaginei que era a vida de um missionário. Eu comecei a viver. Então, em 2019, eu fui. Comecei a viver na casa, comecei a ter a rotina de missionário de vida, comecei a ver a pobreza, comecei a ver a obediência, tive que me rebaixar muitas vezes, tive que ser humilhada muitas vezes. E aí eu falei para o Senhor, nossa, Senhor, ser missionária é isso aqui? Eu achava que ser missionária ia ser nada. Eu ia pregar e ia ser tudo muito lindo e maravilhoso. E quando eu me deparei com isso, me deu uma certa frustração. No entanto, Deus ele ressignifica o meu sonho, porque o começo foi muito difícil desse meu sonho de ser missionária, mas depois as coisas começaram a ficar melhores e serem mais fáceis de aceitar. Eu falei para vocês, eu tinha um sonho de ir para Lisieux, na França, e o Senhor me deu a graça de realizar esse sonho. Em 2021, eu fui enviada em missão lá para a nossa célula na Inglaterra. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, não dorme. Cutuca, em nome de Jesus, não dorme. Está tarde, mas não dorme. E daí, eu fui enviada em missão para lá e eu passei 6 meses na Inglaterra, na nossa célula lá. E eu tive a oportunidade de visitar alguns países. Eu visitei a Polônia, eu visitei... a gente fala País de Gales só para comentar, ninguém conhece o País de Gales. É o da Criança Castelo lá, super lindo. E tive a graça de visitar a França. E fiquei 5 dias em Lisieux, onde Santa Teresinha morreu. Pensa, gente, nossa, pra mim, eu de verdade, quando eu cheguei lá, eu já podia ser arrebatada que nem Elias pro céu, porque quando eu cheguei em Lisieux, era a concretização do meu maior sonho. Nossa, Júlia, mas é só uma viagem para fora do país. Bom, eu nunca nem saí do Jaraguá, nem de São Paulo direito. Quando eu fui para lá e eu me deparei com a vida da minha santa de devoção, da qual eu me inspiro, da qual eu busco a santidade através da vida dela, eu falei, para o Senhor não existe nada impossível. Eu tinha 19 anos. Não que eu tenha muito mais agora, mas na época eu estava mais nova. Eu tinha 19 anos e o Senhor já estava me dando a graça de realizar os meus maiores sonhos. Então pensa, gente, eu estava voando de verdade. Estava lá em missão na Inglaterra, eu fui visitar Lisieux, já fui visitar um monte de outros lugares e fui viver na vida. Só que a passagem de volta já estava comprada. E daí, qual que eram os nossos planos? Era de eu voltar para o Brasil, ficar alguns meses e voltar para a Inglaterra de novo, para continuar em missão lá. Só que esse sonho, essa missão, ela não se realizou. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi da minha comunidade, através do meu fundador e dos meus formadores, de que não era a vontade de Deus que a Júlia voltasse para a Inglaterra. E pode parecer, porque eu estou encurtando a história, mas pode parecer pouco, mas para mim, que tinha sonhado com muita coisa,
Eu tinha sonhado com a expansão da nossa comunidade lá. Eu tinha sonhado em fazer faculdade, nem queria. Sonhei em fazer faculdade lá na Inglaterra. Eu tinha um monte de sonho, um monte de coisa que eu queria fazer. E de repente, o meu fundador vira para mim e fala assim: bom, nós entendemos que não é vontade de Deus que você volte para lá. Aí eu falei assim: não, tudo bem, né? Mas não ficou tudo bem, porque aí eu entrei numa crise muito grande, porque eu ficava questionando Deus, né? Senhor, o Senhor já me fez ver tantas coisas grandes. Cadê o Senhor agora? E enquanto eu pensava nessa pregação e eu preparava, o Senhor falava para mim de que permitir que Deus sonhe em nós requer que nós lidemos com as frustrações. Porque nem sempre um sonho que é de Deus é o sonho que eu tenho. Nem sempre o que eu quero é o que eu decido que Deus quer. Na verdade, na maioria das vezes, só que você for um pouquinho mais santo que eu, mas na maioria das vezes, a minha vontade, ela não é compatível com a vontade de Deus. E a nossa luta de santidade é exatamente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Júlia, então Deus sempre nos contraria? Olha, eu vou te dizer que 90% das vezes Ele nos contraria. E por que Ele nos contraria? Porque Ele deseja nos santificar através dos nossos sonhos. Ele ressignificou minha vontade de ser missionária, Ele ressignificou minha vontade de sair fora do país, Ele ressignificou a minha vontade de visitar Lisieux, Ele ressignificou a minha vontade de ser consagrada. Eu não queria ser consagrada, eu não queria fazer parte de um carisma. E mesmo assim, Deus quis isso para mim. Então, muitas vezes, na tua vida, na tua vocação, na tua maternidade, na tua paternidade, no meio profissional, na sua vocação, você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado. E muitas vezes, porque as coisas não aconteceram como você esperava. Diante disso, uma das coisas que a frustração diante dos sonhos de Deus e dos nossos sonhos nos trazem muitas vezes é uma postura de alguém que é muito famoso na Bíblia, viu? Bastante famoso. Que foi Judas. Todo mundo conhece Judas aqui, né? Não preciso contar a história dele. Judas, ele se frustra com Jesus. Porque Judas esperava Jesus militar. Ele esperava um Messias que ia descer lá, ia botar o plano para quebrar. Ele ia tirar o Império Romano, ele ia acabar com o sofrimento do povo judeu. Judas esperava um Jesus que atendia as necessidades físicas dele. Esse era o Messias que Jesus queria. Ele queria alguém que estava na cabecinha dele, do jeito que ele sonhava, do jeito que ele pensava. Só que Jesus não veio para cá para isso. Só que Judas, olha que interessante, Judas tentou. Ele foi chamado, ele iniciou seu caminho de apostolado, ele caminhou, até que a frustração de Judas foi tão grande, a frustração de Judas sufocou tanto ele, que ele chega ao ponto de começar a roubar o dinheiro dos apóstolos, das missões, e depois trai. Para vocês verem que uma frustração não resolvida, ela pode nos levar para uma traição. Quando eu falei para vocês
quando eu voltei, eu fui frustrada em não voltar para a Inglaterra, o Senhor falava exatamente isso para mim. Eu meditei com a vida de Judas por muitos meses. O Senhor falava: se você não se converter, se você não resolver essa sua frustração, que no fundo é uma soberba sua, você vai acabar como Judas, você vai acabar me traindo. Porque a minha vontade de abandonar as coisas era muito grande. Era muito grande. E o Senhor falava para mim: resolva, você precisa resolver a sua frustração. Então, eu conheço algumas pessoas que foram mães, que casaram e não queriam, descobriu mais uma frente que não queria mais. Sei de sacerdotes que assumiram o sacerdócio e descobriram lá na frente que não queriam mais. Pessoas que fizeram coisas, que assumiram compromissos, que formaram uma aliança e depois foram frustrados por causa disso. O Senhor, quando Ele coloca um sonho em nós, e por providência divina, nós somos frustrados por causa desse sonho, Ele quer nos santificar através disso. Ele deseja nos santificar. Porque o Senhor pergunta para nós no dia de hoje: tá, mesmo eu frustrando os seus sonhos, você está disposto a permanecer? Judas não permaneceu. Judas traiu. Judas esperava uma coisa: nossa, eu sonhava, eu já tenho 50 e uma tacada de idade. Ai, mas eu esperava que minha vida fosse desse jeito. Ai, mas eu queria ter feito isso. Ai, mas eu fui e não fiz. Bom, não existe mais. Santa Teresinha falava muito isso. Nós temos o hoje. Nós temos o presente. E o que você pode sonhar daqui para frente, não o que você deixou de fazer lá atrás. É por isso que Judas, ele precisa sempre estar ali nas nossas meditações. Eu gosto muito de meditar com a vida dele, exatamente por causa disso. Porque muitas vezes a gente se perde nos nossos sonhos, nas nossas frustrações, e nós acabamos começando a trair Jesus. Ai, eu não estou afim. Ai, eu não quero mais. Ai, eu pensei em vir no grupo toda quarta-feira. Ai, mas esse compromisso. Ai, mas tem que fazer isso. Ai, mas tem que fazer aquilo. E as coisas não acontecem. E minha vida não vai para frente. E minha vida profissional não vai para frente. A gente começa a perder o sabor de estar com Jesus. Judas perdeu o sabor de estar com Jesus. Judas andava lado a lado dele. Judas dividia quarto com Jesus. E mesmo assim ele se deixa tomar pelas frustrações da vida. E acaba traindo. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. E pensasse aí nas frustrações da tua vida. Com o que você já se frustrou? Se você já se frustrou com a maternidade, você esperava que era outra coisa, com a paternidade, em formar uma família. Com o que você se frustrou? O que você queria ter feito e você não fez? O que você queria ter feito, mas fez e hoje percebe que não deveria ter feito? Quais são as suas frustrações no dia de hoje? Abre os seus olhos. Para a gente entender para a gente viver esse versículo aqui, de que os sonhos do Senhor são maiores, e os sonhos do Senhor, eles são o que nós precisamos buscar viver, e nós precisamos entender que estes sonhos trazem consequências.
nem sempre a gente vai ser frustrado. Né? Algumas vezes a gente vai sonhar com certas coisas, e glória a Deus, vai ser realizado por quê? Na vontade de Deus. No entanto, os sonhos de Deus requer que nós lidemos com as consequências. É muito lindo a gente cantar aquela música do Feijus, né? Deixa Deus sonhar em mim, e nananã, deixa Deus sonhar em ti, e é lindo, é maravilhoso, só que assim, você está disposto a lidar com as consequências deste sonho? Porque vejam, era sonho de Deus. Quando eu digo aqui sonho, eu quero que vocês entendam também como vontade de Deus, que Cristo fosse para a cruz. Quantas vezes Jesus fala, né? Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Pai, afasta de mim este cálice. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus fala isso várias vezes. A vontade de Deus era que Jesus fosse crucificado. Ele entregou o filho dele para isso. Jesus lidou com as consequências dos sonhos de Deus para ele. E nós precisamos lidar com as consequências dos sonhos de Deus para nós. A minha consagração, o meu carisma, o sonho de Deus da Júlia ser Cristo libertador, ser consagrada, me traz e me trouxe muitas consequências. Me trouxe mudança de casa, me trouxe mudança de país, me trouxe mudança de emprego, me trouxe mudança de casa de novo. Pra vocês terem noção, eu tenho 21 anos, eu já mudei de casa 6 vezes. Só nessa brincadeira aí de ser missionária e voltar. Traz consequências. O sonho de Deus traz consequências para nós. As mães sabem muito melhor do que eu. Quando você tem um filho, o filho traz consequências na tua vida. Você não dorme direito, você precisa colocar o filho em primeiro lugar, senão o filho não sobrevive. Você reza pelo filho, você fica sem dormir pelo filho. Traz consequências. Nós precisamos estar dispostos a lidar com as consequências dos sonhos de Deus. E muitas vezes é através do sofrimento, porque é o sofrimento que nos santifica. Os sonhos de Deus para nós nos trazem consequências que nós precisamos ter coragem de assumir. Porque senão, mais uma vez, nós vamos ser frustrados e nós podemos trair Jesus. Lidar com as consequências dos sonhos de Deus é lidar com o caminho de santificação. Senhor, eu estou disposta a fazer isso porque o Senhor me pede. Bom, agora venha o que vier. Eu não vou parar. Eu não vou parar, não vou dar para trás. Eu não vou querer sonhar outra coisa. Não, eu vou para frente. Porque se o Senhor sonhou, se o Senhor me disse que eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso até o fim da minha vida. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Não importa. Pode morrer pai, mãe, tio, avó, meu irmão doido, família que não se converte, quebra pau, e tem que trabalhar, estudar, e tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não vou parar. Porque eu sei qual é o sonho de Deus para mim. Júlia, é fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos contrariados o tempo todo por Deus. Toda hora Jesus nos contraria. Só que nós precisamos escolher por Ele, os sonhos dEle, a vontade dEle. Porque ela sim é boa, perfeita e agradável para nós. Muitas vezes a gente fica esperando o momento ideal, né, para cumprir a vontade de Deus. Quando eu fazer isso, aí eu vou. Olha, quando a comunidade estiver melhorzinha, aí eu faço. Quando o fulano de tal vir me pedir perdão, aí eu faço. Não está no momento de casar. Não está no momento de ter filho. Vamos esperar o momento. Vamos esperar o tempo de Deus, né? Tem essa.
Hoje em dia o povo fala muito isso, acho engraçado. Vamos esperar o tempo de Deus. Tá, muitas vezes o tempo de Deus é só uma desculpa para nossa falta de coragem de cumprir o que Ele pede, né? Os santos, gente, tinham urgência de cumprir a vontade de Deus. Santa Teresinha, ela tinha urgência, ela tinha um coração que queimava em, não, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. E ela foi. Ela não parou em nenhum momento. Santa Teresinha, desde a concepção dela, ela já foi eleita por Deus e ela foi chamada. Ela tinha urgência. Então, será que Jesus está me pedindo alguma coisa? Eu vou fazer, eu vou ir atrás. Ela vivia assim. Em todo o tempo ela pensava se ela estava fazendo a vontade de Deus. E ela não parou. Ela não ficou esperando o momento ideal. Vocês acham que era ideal ela com 15 anos de idade largar tudo para trás do Carmelo? Não era. Óbvio que não era. Ela era uma criança. Mas ela foi. A gente pode pensar em qualquer santo, em qualquer exemplo. Não existe um momento ideal para cumprir os sonhos de Deus. Existe o presente. É só isso. Existe o hoje. E nós precisamos buscar cumprir a vontade de Deus hoje. Eu gosto muito das Olimpíadas, eu não sei se vocês estão acompanhando. Muito mesmo, gente. Gosto muito mesmo. Acho muito legal, gosto muito de vôlei. E aí eu acho... E eu me emociono bastante com os atletas quando eles vão dar entrevista, principalmente os brasileiros, que não ganham quase nada, né, coitados. É triste. Mas, quando eles estão lá dando entrevista e alguns falam assim, olha, eu lutei muito esse ciclo olímpico aqui, eu fiquei 4 anos me dedicando, dando a minha vida, mas eu não consegui chegar na medalha. Eu não consegui ter um bom resultado, né? Esses esportes que ninguém conhece, de vez em quando tem um brasileiro ou outro, eles, tipo assim, eles ficam tristes porque eles não chegaram nas finais, ou eles não foram nem classificados. E eu acho muito bonito que eles chegam na entrevista e eles falam, olha, eu lutei, eu tentei, mas não consegui. E a gente está falando de atletas, de pessoas que elas dão a vida pelo esporte. Se vocês pegarem, por exemplo, o nível de treinamento de um atleta olímpico, que nem as meninas da ginástica, gente, elas treinam 3 vezes no dia, elas não comem qualquer coisa, elas treinam o tempo todo, elas estão em competição, elas vão fora do país, elas não param. Tudo pra quê? Pra chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha de ouro. Só elas, quem está próximo, sabem o que elas passaram para chegar naquela medalha. A gente não tem noção. Só elas sabem. E se as pessoas, é o que Paulo fala, se as pessoas fazem isso por causa de uma medalha olímpica, se as pessoas mudam a vida delas, tem um jogador de vôlei, o Lucão, ele é a última Olimpíada dele, ele falou que passou 8 aniversários do filho não estando presente. Fiquei chocado com isso. Só que ele fez a escolha dele. Ele passou 8 aniversários do próprio filho sem estar presente por causa do esporte. Se eles fazem isso por causa de um esporte, por causa de uma medalha, quem somos nós em não querer lutar e treinar para realizar o sonho de Deus na nossa vida? Eles são fissurados no esporte. Eles dão a alma pelo esporte. Se eles aqui nesse mundo fazem isso por causa de coisas materiais, nós precisamos fazer por causa de coisas do céu. Por causa daquilo que nos espera na eternidade, por causa do caminho de santidade, por causa das pessoas que nós precisamos alcançar através da nossa vida, dos sonhos que estão aqui dentro e que você ainda não deixou sair para fora porque você tem medo, porque você está esperando o momento ideal.
existe um outro. É isso que nós precisamos ter muito forte no nosso coração. Enquanto a gente rezava antes de começar o grupo, o Senhor falava muito isso para mim, né? Os caras lá nas Olimpíadas, eu acompanhei vários esportes ao mesmo tempo, não tinha nada pra fazer da vida, né? Acompanhei vários. Eu acho, assim, uma maravilha, de verdade. Eu fico admirada com o nível de disciplina e de entrega que eles têm com aquilo que eles se proporam a fazer. Muitos se frustram no meio do caminho, mas muitos alcançam a medalha de ouro. Muitos se frustram com a vontade de Deus e poucos alcançam a santidade. Eu queria que a gente ficasse de pé rapidinho, vocês ficassem de pé, para a gente rezar um pouco. Obrigada. Feche os teus olhos. E pensa naquilo que a gente já partilhou no dia de hoje. Nos teus sonhos, mas também nas tuas frustrações, naquilo que você esperava de Deus, ou naquilo que você esperava das pessoas, e não se cumpriu. Não se cumpriu. Mas também eu queria que o Espírito Santo de Deus viesse sobre nós, sobre os nossos corações, e desse-nos neste momento o entendimento de qual é o sonho de Deus para a sua vida. O que Deus espera de você? O que Deus sonha de você? Ai, Júlia, mas eu já vi tanta coisa. Bom, Deus tem mais para você no dia de hoje. Deus tem mais. Os sonhos de Deus, eles não terminam. Nós só seremos plenamente saciados lá no céu. Então, se permita sonhar. Se permita ser impactado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Para que Ele revele a vontade dEle para você. E se você não se sente capaz de realizar, fala para o Senhor: Senhor, eu não me sinto capaz. Senhor, eu não estou disposta a lidar com as consequências disso. E está tudo bem, porque você vai pedir para o Espírito Santo de Deus te capacitar agora. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, nos capacite para cumprir a tua vontade. Vá falando isso para o Senhor: Senhor, eu desejo ser capacitada para realizar a tua vontade, para cumprir toda a tua vontade. Jesus cumpriu tintim por tintim da vontade de Deus. Ele não deixou uma vírgula sequer passar. Ele realizou tudo, e tudo com perfeição, maestria. Jesus não deixou passar nada. Quando nós chegarmos lá no céu e o Senhor perguntar para você: tá, cadê? O que você tem para me apresentar? O que você fez na sua vida? Você ganhou medalhas olímpicas? O que nós vamos apresentar para o Senhor quando nós estivermos diante dele lá no céu? Que nós possamos apresentar diante dele o cumprimento da vontade dele. Senhor, eu cumpri. Eu fiz aquilo que eu pude fazer. Senhor, eu desejei realizar e eu fui atrás de realizar a tua vontade. Eu lidei com as consequências da tua vontade. Peça para o Senhor a graça neste momento. Venha, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a graça. Derrama sobre nós, Senhor, a vontade de fazer o teu querer, de sonhar os teus sonhos, de realizar os teus sonhos.
nós. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós.